1580, ocorrerá uma grande mudança na administração portuguesa no Brasil. Na verdade, problemas sucessórios vão fazer com que o trono de Portugal passe para a Espanha, inaugurando-se assim a União Ibérica, aquele período que vai se estender até 1640 e durante o qual Portugal e Espanha serão apenas um único país. Inicialmente, o rei da Espanha, Filipe II, ele passa a ser o rei de Portugal também. E todos aqueles conflitos e problemas diplomáticos envolvendo a Espanha passam a ser também problemas brasileiros. Por exemplo, em 1580, a Espanha se encontrava em plena guerra com a Holanda. Tratava-se nada mais, nada menos do que a guerra de independência da Holanda. E o rei Filipe II, envolvido numa luta de vida e morte contra os holandeses, ele decreta o embargo açucareiro, ou seja, a proibição de que o Brasil ou qualquer parte desse grande império ibérico que se formava fizesse comércio de açúcar com a Holanda. Ora, durante muito tempo a Holanda ela conseguiu grandes recursos, ela conseguiu obter vultosos lucros com o comércio do açúcar brasileiro, reexportando o açúcar brasileiro, negociando esse açúcar. Filipe II achava inviável, insuportável que os lucros do açúcar brasileiro fossem parar com a Holanda, parar na Holanda, alimentando as armas holandesas, alimentando o exército holandês, fortalecendo a Holanda agora, enfrentando uma guerra contra os espanhóis. Portanto, está decretado o embargo açucareiro. Ora, diante dessa situação, que fazem os holandeses? Tomam a iniciativa de nada mais, nada menos do que invadir o Brasil, tomar posse das regiões produtoras de açúcar. A principal dessas iniciativas holandesas iniciou-se em 1630, com a invasão de Pernambuco. A chegada dos holandeses na região de Pernambuco, com a invasão de Recife, em seguida de Olinda, significou um domínio que se estendeu até o ano de 1654. Esse é o período do domínio holandês no Nordeste brasileiro. Destaca-se nesse período a figura de João Maurício de Nassau, que é esse personagem que se encontra aí retratado à nossa esquerda, funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, de origem nobre, holandesa. Ele irá governar Pernambuco durante 7 anos. Esse será o auge do domínio holandês no Brasil, o período de Nassau, período no qual ele irá estender esse domínio holandês tanto ao norte quanto ao sul, se aproximando do Maranhão, ameaçando a Bahia, passando a controlar também o tráfico negreiro, tomando territórios portugueses na África e com esse tráfico negreiro alimentando de mão de obra os engenhos açucareiros de brasileiros agora devidamente dominados pelos holandeses, ou melhor, fazendo negócio diretamente com comerciantes holandeses. O período de João Maurício de Nassau no Brasil, ele costuma ser considerado um período de paz, se não de paz, de acomodação de interesses. Para essa acomodação de interesses, muito contribuiu a própria mentalidade ou espírito de empreendimento de Nassau, que foi bastante tolerante com os brasileiros, inclusive do ponto de vista religioso. Vamos lembrar que essa é uma época de guerras de religião, de intolerância religiosa. Nassau ele foi discreto nessa relação de eventual perseguição, tolerando a prática da religião católica, tolerando até a existência de práticas judaicas, de cultos judaicos dentro da população dessa religião em Pernambuco. Nassau, encarnando a figura do príncipe renascentista, né, o amante das artes, ele irá trazer uma importante missão holandesa para o Brasil, que irá retratar aspectos até do cotidiano da produção açucareira na região de Pernambuco, sobretudo no eixo de Recife e Olinda. Essa acomodação de interesses vai fazer com que muitos levantem a seguinte questão: teria sido o domínio holandês melhor do que o português? Aquela pergunta famosa, será que se o Brasil permanecesse sob domínio holandês, o futuro do Brasil seria melhor do que uma vez que fomos colonizados por portugueses? É necessário tomar cuidado, porque essa experiência do Nassau ela é muito breve. Quando ele encerrou o seu mandato de governador aqui de Pernambuco, em 1644, a relação de paz e acomodação ela começou a se deteriorar rapidamente, né? Então, quer dizer, dívidas para com os senhores de engenho foram cobrados, a intolerância religiosa dos holandeses volta a ser praticada, e convenhamos, João Maurício de Nassau, ele era um funcionário
de uma empresa. Ele estava interessado no lucro. Esse lucro foi extraído do Brasil, como era extraído na época dos portugueses. Quanto à questão da escravidão, esse verdadeiro drama social vivido no Brasil, ele absolutamente não foi mexido pelos holandeses, que permaneceram, que mantiveram a sua situação, inclusive praticando o tráfico, como eu já observei pouco antes. A falta dessa manutenção de uma política de acomodação e as tensões cada vez maiores envolvendo brasileiros e holandeses após a partida de Nassau vão acabar culminando com uma grande rebelião. Uma grande rebelião que passou a história como a insurreição pernambucana, né? Nós vemos aqui uma imagem, a imagem mais famosa da insurreição pernambucana. Na verdade, esse é um quadro do século XIX, portanto já bastante posterior ao evento, né? É um quadro que foi pintado por um pintor brasileiro chamado Vitor Meirelles. Ele descreve enfim, ele demonstra, ele se exibe nesse quadro aqui, a Batalha de Guararapes, um evento dramático na insurreição pernambucana, né? A insurreição pernambucana, que foi esse grande levante, essa grande revolta da população pernambucana contra o domínio holandês após a ida de João Maurício de Nassau de volta para a Holanda. Eu identifico aqui a insurreição pernambucana, esta grande guerra de reação aos holandeses e a sua data, o ponto culminante dessa guerra de expulsão dos holandeses entre 1644 e 1645.